Olá, muito boa tarde. A encerrar esta semana e, como é habitual, refletimos em torno dos textos bíblicos apontados pela liturgia para o próximo domingo. Como guias nesta análise, contamos com as presenças do Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura, e também Frei José Nunes, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Agradeço uma vez mais o facto de estarem entre nós. Esta é a solenidade da Ascensão do Senhor. Frei José Nunes, é um domingo em que, portanto, Cristo se despede dos discípulos. Pois, isso é-nos dito quer no Evangelho, quer na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Portanto, Jesus morreu, foi morto, assassinado, que é diferente, não é? Não morreu de morte natural. Os discípulos fizeram a experiência de que ele estava vivo, ressuscitado, e transmitem isso através de uma determinada literatura, a literatura das aparições. Mas, claro, eles têm consciência de que Jesus agora está no céu, digamos assim, vive com Deus. Já não vive fisicamente com eles. Aliás, o Evangelho de São João, numa certa altura, diz, no discurso de despedida, o próprio Jesus diz, não me vereis mais. Quer dizer, é assim mesmo. E, portanto, a experiência que eles fizeram, no fundo, é a nossa. Nós também não vemos diretamente, fisicamente, Jesus. Bom, mas eles celebram isso dizendo que o Senhor Jesus se despediu deles, foi para junto de Deus, mas garantindo-lhes que não os deixaria órfãos, que os acompanharia até ao fim dos tempos, portanto, que os acompanharia na vida, na missão. Mas a responsabilidade está com eles agora. A responsabilidade está com eles. Aliás, já veremos isso no texto do Evangelho, mas essa despedida de Jesus no Evangelho de São Mateus, que é o final do Evangelho de São Mateus, é um mandato missionário. Portanto, Jesus vai para Deus, digamos assim, vai para o céu, vai para a vida eterna e deixa aos discípulos um mandato. Olha, eu andei aqui na Terra, digamos assim, a anunciar a boa nova, a curar pessoas, a falar coisas bonitas, um projeto de vida bonito. Agora eu vou para junto de Deus, a responsabilidade é vossa. Portanto, vocês agora é que têm que ir dar testemunho de mim e do Evangelho a todas as nações. E quem gostar disso, que seja batizado. Batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vamos então avançar para, escutando o Evangelho de Mateus, que enquadra então esta solenidade da Ascensão do Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Padre Armindo Vaz, então é este mandato missionário que os discípulos recebem. É um envio dos discípulos. No Evangelho de Mateus, nós não encontramos o relato da ascensão de Jesus ao céu, como encontramos no Evangelho de Lucas e, sobretudo, nos Atos dos Apóstolos. O que temos aqui, este final glorioso, esplêndido do Evangelho de Mateus, é o equivalente à ascensão de Jesus ao céu, porque é a sua despedida definitiva deste mundo terreno, por assim dizer. Pelo menos é pintada assim por esta narrativa literária. Nós não sabemos porque Mateus não narra a ascensão de Jesus. Talvez porque para a sua comunidade, que era uma comunidade de cristãos convertidos a partir do judaísmo, a informação, entre aspas, a notícia de que Jesus subiu ao céu poderia soar como uma situação de orfandade, que ficariam sem Jesus. Mateus não diz isso, põe Jesus a despedir-se. Mas a despedir-se onde? Lucas narra a ascensão de Jesus no próprio dia
da ressurreição, no domingo da ressurreição, em Jerusalém. E nos Atos dos Apóstolos, Lucas põe Jesus a dizer que mandou aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém. No entanto, aqui no Evangelho de Mateus, os discípulos não tinham tido nenhuma visão do ressuscitado até este momento. Mas onde? Não em Jerusalém, e sim na Galileia, diz o texto. Os 11 discípulos partiram para a Galileia. É aí que se narra a despedida de Jesus e segundo Mateus, a única visão de Jesus ressuscitado por parte dos discípulos. Porquê na Galileia? Mateus, mais uma vez, escreve para judeus convertidos ao cristianismo. Então, Mateus quer salientar: Jerusalém já ficou para trás. Foi lá realmente que aconteceu o ponto culminante da salvação da humanidade e da revelação de Deus a todos os povos. Mas uma vez que Israel recusou a história da salvação estendida, alargada a todos os povos, uma vez que Israel recusou a oferta de amor e de salvação que Jesus lhes dava, então agora temos uma viragem na história da salvação. Ela passa do povo de Israel para todos os povos. Que é representado já nesta Galileia. Exatamente, todas as nações. É representado na Galileia. De facto, a Galileia aparece no Evangelho de Mateus como a Galileia dos gentios. A Galileia dos gentios. De facto, estava ali na convergência de Israel com os povos pagãos. Mas é também a terra que Jesus adopta para si. Ele vem de Nazaré para viver em Cafarnaum, na Galileia. Na Galileia, sim. É ali que tudo começa, digamos assim, na história de Jesus. É na Galileia, que depois descerá até, ou subirá até Jerusalém para levar a cabo a história da salvação. Então, agora aqui temos nós algo que é determinante para o cristianismo. A partir daqui, deste final do Evangelho de Mateus, ele sugere que agora o cristianismo está destinado a todos os povos. Por isso ele põe aí: ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Fazei discípulos de todas as nações. Todos os povos estão destinados ao cristianismo, mesmo os israelitas, que não estão obviamente excluídos, mas estão incluídos em todos os povos. Eles tiveram uma função na história da salvação. Foram a mediação da salvação e da revelação de Deus para a humanidade. Mas agora a salvação estende-se a todos os povos, sobretudo através do batismo. Este batismo, que é o batismo de Jesus, é um batismo de água, podemos dizer, mas não é só um batismo de água, é o batismo no Espírito Santo e no fogo, como diz Mateus, na boca, colocando isso na boca de João Batista. Eu batizo-vos em água, diz João, mas depois de mim virá aquele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Este é o batismo de Jesus, aquele batismo que nos torna filhos no Filho. Jesus é também através do seu batismo, já desde o nascimento, pela comunicação do Espírito do Pai a Ele é Filho de Deus. Agora, nós batizando-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornamo-nos filhos do Pai, irmãos de Jesus, através do Espírito, no seu Espírito de ressuscitado, que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Frei Jean Nunes, e é este batismo também que confere dinamismo ao mandato missionário, não é? E que responsabiliza cada um depois também a ser testemunha e anunciador. Sim, cada batizado tem depois que se dar continuidade, ser coerente com aquilo que recebeu. O Papa Paulo VI, nesse famosíssimo texto de final de 1965, a Evangelii Nunciandi, no número 24 diz assim: todo o evangelizado evangeliza. Uma frase lindíssima. De facto, todo o batizado tem a responsabilidade da missão. E a Igreja, de dar testemunho de Jesus e do Evangelho, e a Igreja realmente,
melhor ou pior, com mais luzes ou mais sombras, ao longo destes 2000 anos, o que a Igreja tem andado a fazer é isto que Jesus lhe deixou como mandato desde há 2000 anos. Olha, eu andei a pregar o Evangelho por palavras e obras. Agora, vocês, batizados, preguem o Evangelho por palavras e obras. E os batizados puseram-se a fazer essa evangelização. E quem gostava das palavras e obras de Jesus, quem gostava do Evangelho, também era convidado a ser batizado. E desde há 2000 anos que isto acontece. Esta é que é a missão da Igreja. Volto a dizer, umas vezes com mais acerto, outras vezes com menos acerto, outras vezes impondo o batismo, outras vezes não impondo o batismo, outras vezes fazendo a missão, mas confundindo-a com violência. Quer dizer, as contradições próprias da história. Mas, de facto, como lição grande, poderíamos tirar isto. Desde há 2000 anos que os batizados, que os cristãos, fazem esta missão que Jesus lhes deixou. E esta missão, portanto, é por palavras e obras. Esta missão, realmente, como dizia o Papa Francisco num dos últimos textos que escreveu, é levar, a partir do sínodo sobre a nova evangelização, que depois deu origem à Evangelii Gaudium, a evangelização, o testemunho missionário de Jesus e do Evangelho, é sobretudo levar às pessoas alegria, esperança, libertação. Estas três coisas. Esperança, alegria, libertação. E isso talvez pudéssemos fazer então como nota de rodapé um comentário ao que se celebra na Igreja este domingo, que é o Domingo da Ascensão. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Dia Mundial das Comunicações. Portanto, é o dia do Henrique e do Paulo e dos comunicadores sociais, o Dia Mundial das Comunicações. Porque o Papa diz nesta mensagem então que é preciso fazer comunicação, levando esperança e não apenas más notícias. De tragédias estamos nós fartos. Havia uma canção quando eu era jovem que era para melhor está bem, para pior já basta assim, não é? E o Evangelho é boa notícia, não é? Claro, Evangelion, não é? Boa notícia, boa nova. Portanto, evangelizar é levar boa notícia, levar libertação, alegria, paz, esperança às pessoas. Muito bem. Avançamos então, primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, Padre Hermínio de Vaz. Jesus ascendeu ao céu, mas houve sempre uma expectativa que ele voltasse, que isto não fosse assim definitivo, e parece que as comunidades cristãs viviam um bocadinho na expectativa então de que o reino viesse definitivamente. Não é? É isso que se diz precisamente no final. Aquele que vos foi elevado para o céu virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Essa a frase quer incutir precisamente a esperança de que Jesus estará sempre conosco, como dizia o final do Evangelho de Mateus. Agora, aqui mais uma curiosidade, que se calhar não é tanto e é também importante. Como estávamos a dizer, Lucas narra a ascensão de Jesus já no final do seu Evangelho, capítulo 24, no próprio dia da ressurreição. E agora, 40 dias depois, diz este texto, 40 dias depois de lhes ter falado do reino de Deus, é que Lucas vem de novo narrar a ascensão de Jesus. Para o historiador que lê este texto com os óculos de historiador, ou como se fosse historiografia moderna, e que anda à procura de notícia ou de informação factual, isto poderia soar como uma contradição. Jesus subiu ao céu no dia da sua ressurreição ou 40 dias depois. A contradição seria efetiva se isto fosse um texto da história, mas na Bíblia nós não temos particularmente ou prevalecentemente textos de história. Temos textos de fé. E estas duas narrativas, a do Evangelho e a dos Atos dos Apóstolos, são duas narrativas da fé que têm intenção teológica diferente. E por isso não há nenhuma contradição entre o narrado no fim do Evangelho e o narrado aqui no princípio dos Atos dos Apóstolos. O que há é uma mensagem diferente.
quando no fim do Evangelho, e precisamente no dia da ressurreição de Jesus, Lucas conta que Jesus subiu, foi elevado ao céu, ele quer significar que Jesus ressuscitado, o Jesus vivo, que tinha morrido, mas que continuava vivo no seio da comunidade, entrou definitivamente no mundo de Deus, na esfera do divino, para não voltar da forma como ele tinha estado presente na nossa terra, que era em forma física. Subiu ao céu, isto é, foi assumido pela glória definitiva de Deus. Aqui, Lucas tem outra intenção, que foi a de sugerir à comunidade que poderia estar a pensar que Jesus não os deveria ter deixado. E Lucas sugere, de facto, durante 40 dias, que é um número simbólico, obviamente, um número que simboliza completeza, um período completo e perfeito. Aí Jesus fez milagres, pregou, anunciou o reino, falou de Deus. Mas ele já não pertence a este mundo material e físico. E então, agora, foi assumido definitivamente para o reino de Deus. Mas está conosco. Tudo isto, é claro que esta é uma linguagem que não é a linguagem da história, é a linguagem apocalíptica. Vede? Elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu. A nuvem é o símbolo da esfera do divino. Jesus entrou na esfera do divino. 2 homens vestidos de branco são exatamente os mesmos 2 homens que aparecem às mulheres no Evangelho de Lucas no dia da ressurreição de Jesus. São 2 homens vestidos de branco. O vestido de branco é o símbolo do divino. É elevado para o céu. Está em Deus, mas vê-lo-eis, ele vem constantemente, está constantemente no meio de nós. Elevado ao céu, mas agora a posição dos crentes e do grupo dos discípulos não pode ser ficarem indefinidamente a olhar para o céu. Não é? O texto diz isso, o texto diz isso, a olhar para o céu, a contemplar apenas. Não, há essa, como dizíamos há pouco, isso tem a ver com o tal mandato missionário. Há uma responsabilidade, quer dizer, e a Jesus agora vai-se descobrir não é olhando para o céu, para onde nós acreditamos que ele foi. É olhando para a Terra e na materialidade das coisas, nos acontecimentos da história e no meio das problemáticas e contradições que nós vivemos, é aí que a gente está a descobrir Jesus ou não, e o seu espírito, a sua presença ou não, não é? Agora, isto não é fácil, quer dizer, eu ressaltaria deste texto uma coisa que me parece muito evidente nos textos do pós-ressurreição, é a dúvida dos discípulos, a perplexidade, a incompreensão do que se está a passar. Há bocado no Evangelho vimos isso, que Jesus apareceu aos 11 na Galileia, mas alguns ainda duvidavam. E agora aqui neste texto diz, Jesus ia subir ao céu, e eles, agora é que tu vais instaurar o teu reino, é um reino político, onde a gente vai ser ministro. Quer dizer, ainda não percebiam nada daquilo, quer dizer. Portanto, é uma certa confusão, uma certa perplexidade. Ora, isso significa que realmente não é fácil viver sem a presença física de Jesus. Quer dizer, não é fácil perceber os sinais de Deus na história, mas somos chamados realmente a descobrir isso. Em coisas boas que acontecem, em leis justas que se fazem, em revoluções políticas que trazem liberdade, em reconhecimento de direitos das mulheres, enfim, acabar violências domésticas, em conseguir resolver problemas de refugiados. Aí vemos Jesus presente, não é? Mas é aqui na história que a gente o vê. Muito bem, temos 3 minutos ainda para Armindo Vaz para olhar esta leitura de Paulo aos Efésios. Cristo é cabeça, mas agora, olha, há que construir também esse corpo, não é? Que fica cá na terra, esse corpo que é a Igreja e a comunidade dos crentes. É para a Igreja que Paulo fala aqui e sobretudo, salientando a esperança a que fostes chamados. A entrada de Jesus definitivamente no reino de Deus é um convite à esperança, a pensar que como ele entrou na glória do Pai, assim também cada um de nós está destinado a
a entrar também nesse mesmo reino, porque Ele precedeu-nos na glória, como diria noutros textos. Ele precedeu-nos na glória, mas então abriu, por assim dizer, as portas do céu, dizendo